Belíssima Talks. Eu sou Carmen Achute, estou aqui para apresentar o programa para vocês. Estou com a nossa potência. Nem tanto. Designer de calçados, de bolsas, objetos de decoração agora. Isso aí. Né, Pedro? Eu vi que tu incluísse mais um. Sim, agora com almofadinhas também. Almofadas lindas. E também tanatopraxista. Uma coisa não tem nada a ver Nada a ver com a outra. outra. De dia sapato e bolsa, de noite gente morta. E assim vai indo. Estou também com a nossa sensatez em pessoa, Lívia Fai, que é psicóloga, que nos bota ali no Isso. trilho. Alguém tem que botar. Convidada pra lá de especial e de querida, que é Ceci Zardo, que é designer de joias, não é, Ceci? Isso mesmo. E eu acho que a Ceci tem uma outra atividade que o Pedro já falou aqui, Sim. em vários programas. A Ceci, gente, se vocês lembram, é aquela que trabalha no frigorífico de manhã. De manhã. Vende joias de tarde. Isso. Mesmo. Tu viu? De manhã é porco. Já fez a tua... É algo muito... Por isso que eu acho que a gente Que a gente se dá bem, né? Porque é o 8 e o 80. Isso. De manhã é porco, de tarde é joia. E de... Amor, Isso. Exatamente. e de manhã é cheiro de carne. De manhã é um público totalmente, enfim, clientes, colegas de trabalho, enfim, totalmente masculino. Ah, é verdade. Totalmente masculino. Eu venho de um mundo totalmente masculino. E à tarde, joias. Totalmente feminino. Então é o 8 e o 80. Não, mas que grupo eclético esse, não é? Super eclético, por isso que a gente está quase enlouquecendo ali. Isso, qualquer hora dessas ela não vai É aguentar. aquela que nos bota no Pode deixar. chão, não é? Gente, vocês viram na semana passada que nós finalizamos a nossa terceira temporada. Estamos entrando para a quarta. Mas a quarta ela só vai iniciar de fato quando o nosso cenário ficar pronto, não é? Porque se dependesse de mim e do Pedro, já estaria pronto. Mas como a gente depende de terceiros, o cenário ainda não está pronto. Vocês se preparem, vai vir um cenário assim de babá, de lindo. Você se vai prepare. mostrar a nossa evolução, não é? Do feminíssimo, porque hoje a gente tem uma coisa mais neutra, vai ser mais íntimo, não é? Vai ficar bem legal. É, que eu acho que é a evolução do programa. Tu não acha, Lívia? Tu como psicóloga, a gente vendo por esse lado, assim, não é? A gente vai trazer um espaço mais íntimo, mais à vontade, não é? Onde a gente vai se sentir em casa. E o programa vai se transformando à medida em que as pessoas vão se Com transformando certeza. também, né? Não, aqui a gente faz uma terapia em grupo e a gente sabe que está fazendo uma terapia também com vocês, pelos relatos que a gente recebe, de pessoas que se dão conta de quanta coisa, assim, elas têm que É verdade. virar a chavinha, não é? E que acabam virando, nos ouvindo, não é? Numa época de mundos tão perfeitos de internet, a gente vê que aqui tem gente real. E que a gente tem as nossas dores, as nossas alegrias, e a gente conta tudo isso para vocês. Então, vocês pensem assim, ó, que isso aqui é um esquenta para a quarta temporada, que vai vir com histórias novas e com muito assunto para a gente debater. E hoje nós vamos falar sobre a culpa que a gente sente quando está feliz. Felicidade da culpa. Acho que a gente vai começar pela Lívia hoje. É. O que vocês acham? Vamos. Hein, Lívia? Vamos. Tu sente culpa de ser feliz? O seu consultório que sente culpa por estar feliz. Gente, esse é um assunto assim, ó, prato cheio, né, para psicologia. Prato cheio. É. Porque eu acho que não precisa nem estar no consultório, vamos pensar Sim. assim, né? Se a gente for pensar na gente, o ser humano, se a gente perguntar para qualquer pessoa assim, o que ele busca a felicidade, né? Mas quando ele tem a felicidade, nem sempre é possível tolerar e suportar essa felicidade. Mas isso não necessariamente num nível conhecido e consciente, Claro. né? É, eu até ia dizer isso, porque às vezes a gente sente essa culpa, tu não sabe nem por que tu tá sentindo, não é? E ela vem de forma avassaladora. Eu já senti isso. Vocês aqui já sentiram alguma vez culpa por Muito. estarem felizes? Muito porque, na verdade, é que também tem que saber para quem que tu conta as coisas, né? Não dá para sair abrindo a tua vida para todo mundo, assim. Porque às vezes a pessoa tá passando
tu tem que ter um pouquinho de empatia. Às vezes a pessoa tá passando por uma situação delicada, tá vivendo um luto, tá tendo uma troca de trabalho, sei lá, tá? A vida tá um horror. E às vezes daí vem uma pessoa muito que tá ali naquela região, daí vem e pula de alegria, até um pouco agressivo, né? Por isso que eu acho que a gente tem que ficar de olho para quem que se conta. Mas isso vem da culpa. Isso vem da culpa. Agora tu foi no ponto. Mas assim, ó, daí, por exemplo, tu pega, sei lá, tu tá num momento terror da tua vida. Assim que, no momento não, mas tu tá naquele dia, assim, que tu tá precisando de um apoio, de um colo, né? E aí vem uma pessoa pulando de alegria, te falando coisas da vida dela. Acho que a gente tem que, quando a gente tá bem, a gente tem que tentar ajudar o outro. Sim, um empatia. pouco. Tem que tentar mas eu ajudar um acho pouco. até que a Ceci tá falando num ponto que eu também me identifico, assim, ó, de tu estar feliz contigo, tá? E de tu achar que ou tu não te sente, isso tudo processo, eu acho, inconsciente, ou tu não te sente merecedor daquela felicidade, ou tu vê alguma pessoa muito próxima tua sofrendo e tu acha que tu não deveria estar feliz pelo teu momento, porque ela está sofrendo e tu deveria estar sofrendo igual. Não, isso eu não tenho. Né? Eu tenho. Eu não tenho. Eu tenho, eu sou a rainha da culpa. Eu não tenho. E é a pior coisa que tem. Algo que a maioria das pessoas fazem, e eu me coloco neste lugar também, é que quando alguém vem contar alguma história, desabafar com a gente, né, sobre algo ruim da vida dela, e 99% não é proposital, é porque tu quer dar um afago, um acalento e fazer com que aquela pessoa saiba que tu também já passou por aquela... Claro. Sim. Aí a primeira coisa que... eu sei o que tu tá passando porque eu já passei por isso também. É horrível fazer isso. Mas tu faz, não é de uma maneira ruim, tu faz pra ti. de uma maneira para te abraçar e dizer, A pessoa não se sente tão sozinha, né? Tão sozinha na situação. É horrível fazer isso, porque muitas vezes tu tem que te colocar no lugar só de escuta. Claro. Né? Mas como tu quer demais ajudar aquela pessoa e te solidarizar com ela, tu também transmite. Sim, às vezes a pessoa não precisa ouvir a tua desgraça, Claro. Ela precisa só que tu escute. Isso. E isso me faz pensar que é muito difícil ficar num lugar de tolerar diferenças. Que eu acho que tem a ver, assim, alguém estar feliz e alguém estar triste. Porque se alguém está triste, eu não preciso estar triste junto. Eu posso ficar no meu lugar, né? E de alguma forma só escutar. Não sei se tem a ver com isso que tu tá falando, né? É que a gente tá falando de duas culpas. Eu, pelo menos, agora, peraí, para pensar que a gente tá analisando dois lados. Aquela silenciosa, que é assim, do outro, a vida tá uma merda e a gente tá bem, e daí tu olha aquilo e pensa, tipo, que sacanagem. Tem essa e tem aquela que a gente põe pra fora, né? Que é o que a Ceci citou agora, entendeu? De tu vir se compadecer, ouvir a pessoa contar alguma questão da vida dela e tu ouve aquilo, tu acaba se compadecendo. Acho que são duas coisas diferentes. Sim. Mas são culpas. São, mas Claro mas uma é mais silenciosa, daí é tu contigo, Isso. e a outra daí realmente já é um pouco mais falada, já é um pouco mais pra fora. Sabe, gente, que eu vou contar pra vocês, porque aqui a gente tem história, não é? E ainda mais eu, que agora eu sou a anciã do grupo. Então a gente tem muita história para contar, mas eu tenho uma história de culpa, assim, que era inconsciente, agora é consciente, mas que me maltratou muito durante a vida. Eu vou contar para vocês em seguidinha do nosso bloco comercial, então não sai daí. Hoje, direto do Pedro Toigo Atelier, claro que eu estou aqui com o criador. O próprio. A bolsa mais atemporal que existe, né, Pedro? Essa bolsinha é um doce, ela é um modelo novo que eu desenvolvi, apesar da modelagem ser uma modelagem clássica. Sim, mas ela é mais quadradinha, né? Eu nunca trabalhei muito com esse tipo de bolsa, né? E de uns tempos pra cá eu tenho tido o pedido dela bastante em exportação. Aí Sim. eu falei, vamos tentar trazer um pouquinho pro Brasil, ver o que Eu acontece. acho bárbaro, porque é uma bolsa que tu usa sempre, ela não tem moda, uma bolsa dessas, tu usa uma vida inteira, né? Ela é pra vida toda. E tu pode usar ela atravessada, pelo tamanho dela, que é um tamanho mais compacto, tu pode usar ela.
mais curtinha. E um detalhe dela que eu Ela gosto, é bárbara, Pedro. eu gosto de mostrar é que o pirarucu ele é inteiro, ó. Ele não tem Olha que lindo. nenhum Não, recorte. ficou linda a escama. Até olha o que lindo. fundo dela, ela é toda inteira. A maioria desse tipo de bolsa que eu vejo por aí, elas normalmente são mais recortadas, Claro. elas não têm aquilo. E o forro dela eu também fiz Olha em que couro, lindo. rosa bebê, mesma Não, e olha o proposta. espaço que ela tem, né? Essa bolsinha é um Isso amor. aqui é uma joinha e uma peça super acertada, às vezes até para um presente, não é, Pedro? Porque isso aqui Ela não tem erro. muito mistério. E, lógico, aqui a gente tá nesse pirarucu uva, mas tem disponibilidade de produção em qualquer de qualquer cor. cor, né? A produção dessas bolsas com a pele em casa tá super rápida, tá em 7 dias. Então, caso vocês queiram encomendar alguma cor também, é só escolher um modelo e a me digam se tonalidade. isso aqui, ó, não é uma joia. Gente, uma bolsa dessas tu tem pra vida inteirinha. Ela é e ela ótima. nunca sai de moda, né? Ela é linda, é uma boa opção, pessoal. Não, Inclusive, para presente, bárbara. quando vocês não souberem Não o que sabe o dá, que vai dar. Essa aqui não tem. comprem uma dessas, nem que Essa seja aqui não uma tem preta, erro. me pede uma preta, uma marrom, uma off-white, qualquer cor. Ela não tem erro, né, que Pedro? vai ser sucesso. Não, e é Com um certeza. modelo que a gente tem que ter. Aquelas amantes de bolsas, assim como eu, tem que ter esse modelo na manga sempre, porque é um modelo que ele vai da noite pro dia. E ela não é uma tranquilamente. bolsa grande, mas ela também não é pequena. Então ela cabe, ela tem espaço para botar porta-óculos. Sim, cabe né? tudo. Cabe telefone, maquiagem tranquilamente, mas se alguém precisar ir a uma festa, né, sair com ela à Sim. noite, não tem muito Olha mistério aqui, também, é se não é um só... luxinho. Ela é Não, um e tu amor. vai viajar, a gente não precisa levar aquele catatal de bolsas, né? Tu Põe leva só uma ela. só e E não deu. precisa que ela já serve para tudo, Seus né? problemas acabaram. Quer conhecer mais dos produtos do Pedro? É só entrar no Insta dele, que lá você vai conhecer tudo que ele tem e que são peças incríveis. Gente, hora da nossa encantadora de cachorro. Olhem o que é isso. Primeiro porque a Nala ama a Karen. E esses dois são Tão figurinhas sempre- carimbadas, sim, né? tão sempre com a Mas gente. a Nala teve que vir, viu, Karen? Ah, mas deixa ela vir. Sou Ela tava louca de apaixonada. saudades da Karen. E hoje a Karen traz uma novidade super bacana para vocês, direto da feira Da Consulfarma. Consul em São Farma, Paulo. que é uma feira para farmácias magistrais, não é? Isso, é a maior feira da América Latina para farmácia magistral, Carmen. Que então, legal, vem com hein, todas as Karen? novidades, é onde a gente busca todo o conhecimento, equipamentos novos, né? Tanto que a gente adquiriu alguns. E a gente vem com novidade de produto também, Sim, né? matéria pura, gente. A gente sabe que está sempre por dentro de todas as novidades. E a novidade que a Karen vai contar hoje É bem para quem interessante. sofre com problemas de De libido. libido. Sabe, uma das queixas maiores das mulheres, além dos calorões de quem entra no menopausa, é a falta de libido, ressecamento vaginal, né? E dessa vez a gente trouxe um produto. São cápsulas que devem ser tomadas todos os dias. Claro. Tá? Eu não trouxe elas aqui porque a gente tem que adequar Sim. a dose conforme cada pessoa. Ah, tá, ela é adequada. Isso, Ah. conforme a pessoa nos fala, a gente Perfeito. adequa a dose, né? E ela se chama Elibria, é o nome da substância, e ele melhora toda a parte de libido, tanto feminina quanto masculina. É isso que eu ia falar. Eu achei bacana porque dos dois Dos lados. dois lados. Né? Nos homens, ela ajuda na ereção, Tá. melhora a ereção. Nas mulheres, ela melhora a lubrificação vaginal e melhora a vontade. Faz com que a gente tenha bem aquela libido, que tenha Claro. o desejo. Que a gente sabe que quando a gente vai envelhecendo, acaba diminuindo. Sim. E sexo é saúde, né? Vamos É combinar. muito bom. Em todos Faz os bem sentidos. para a pele, faz bem para a pessoa, Claro. né? Então, por que não tratar isso para quem está com Não, e dificuldade? de uma maneira que não vai criar nenhum problema de saúde, não é, cara? Não, ele é um fitoterápico. Porque as pessoas têm muito medo de tomar essas coisas em função de problema no coração, enfim. Isso. aham. E tu toma de forma contínua ou Toma de forma contínua. Ele é para ser tomado Tá. todos os dias, né? Então ele não é para ereção, ele é diferente daqueles azulzinhos que Sim, a gente ele vai- faz. ele vai fazendo a construção do tijolinho, né? Isso fazendo com que a gente tenha mais vontade, que a gente tenha Claro. mais desejo, né? Então essa Que é a uma gente das se novidades. sinta com 30 anos de novo. Exatamente. Com 20 Não é? e poucos já Tá, tomou. isso. E tem idade para tomar? Alguma restrição? Não tem idade. Lógico, a gente nunca aconselha pro pessoal mais novo,
muito Claro, novo também tomar. nem precisa, Mas né? existem pessoas, né, Carmen, que não têm libido Claro. nem quando jovem. Então, essas pessoas são mais adequadas. O que eu digo? Vem, conversa com uma de nós. E a gente está aberto para explicar, para conversar, ver qual é a real necessidade. Não, daí e fazer a assim, forma. ó, gente, a Matéria Pura nos fornece todas as informações, toda a escuta da nossa necessidade, não é? Porque eu acho que isso é fundamental e é um diferencial do trabalho de vocês. Isso, a gente Essa- olha cada pessoa Com como certeza. uma E essa consulta pode ser feita através do telefone, através do WhatsApp, não tem custo adicional nenhum, mas você vai ter a certeza que está tomando aquilo que é ideal para você. E não para Exato. amiguinho, E né? não para amiguinho. Cada um com a sua fórmula. 2 matérias puras aqui no Rio Grande do Sul, em Carlos Barbosa, outra em Porto Alegre, que fica na Cristóvão Colombo, quase esquina com a Dr. Timóteo, e as 2 prontinhas para atender você e levar o produto da Matéria Pura até você em qualquer lugar do país. Tu que já amava o velário, eu tenho uma novidade. Nós recebemos um upgrade aqui ó, na placa dele e hoje nós conseguimos trabalhar além do lipedema, que é considerado assim o melhor do mundo para o tratamento do lipedema. Agora nós conseguimos tratar gordura localizada profunda. Um upgrade que nós estávamos precisando para quem já amava o nosso laser estacionário. Vem conhecer essa tecnologia, eu aposto que tu vai te apaixonar pela nova formulação do velário. Estamos de volta e hoje falando sobre a culpa quando a gente está feliz. Por que essa culpa? Gente, eu terminei o outro bloco falando que eu tinha uma história de culpa, não é? Eu vim de uma família de 3 irmãs, nós somos 3 irmãs, temos praticamente 1 ano só de diferença entre cada uma. Então, desde pequena, eu fui criada numa outra época, é óbvio, porque hoje a gente respeita as diferenças dos filhos, não é? Que as 3 irmãs tinham que ter tudo igual. Então, quando uma ganhava uma coisa, a outra também tinha que ter, tinha que ser tudo dividido irmãmente, como diziam. E quando eu casei, eu fui a primeira a casar, eu casei com 22 anos, recém tinha feito 23, muito cedo, e fui para uma vida, assim, financeiramente muito boa. Eu venho de uma família normal, de classe média, sempre trabalhei, meu pai sempre trabalhou, não é? E eu fui para uma vida financeira muito boa. Viajava muito, porque eu optei por ter minha filha 12 anos depois do casamento, numa época onde as minhas irmãs estavam com os filhos pequenos, naquela lida, naquela luta. No corre não ali. é? No corre, porque quando tu tem filho muito novo, é um baque, mas a gente era criado para casar e em seguida ter filhos. Optei por não ter, porque o meu marido viajava muito a trabalho e eu ia junto, porque a gente também sabe que um casamento novo, tu largar o marido para ir viajar sozinho também não é legal. Também não dá. Né? E cada viagem que eu fazia, ao invés de eu aproveitar, eu me sentia culpada, porque eu pensava, lá no meu íntimo eu pensava, eu estou aproveitando, eu estou feliz e as minhas irmãs estão passando com os filhos, com o trabalho, tudo ao mesmo tempo, né? E eu me sentia tão culpada com aquilo, que tudo que eu comprava para mim, eu tinha que comprar elas. Aí dividir entre 3. É curioso isso, não é? E eu não me dava conta do porquê que eu me sentia, muitas vezes, no momento que eu tinha que estar aproveitando a minha felicidade, eu estava me massacrando com aquilo, por eu estar aproveitando aquilo em hotéis maravilhosos, em lugares maravilhosos, porque tu viajar antes dos filhos é uma coisa, depois que tu tem filhos é outra. Na minha época diziam assim, não, tem que ter filho cedo para tu aproveitar depois, quando eles já estiverem crescidos. Mas não tem preço tu viajar sem saber que não tem ninguém te esperando, que tu não teve que deixar tudo organizado, que tu não tem que sofrer com a saudade dos filhos. É um outro tipo de viagem. E eu acabava não aproveitando
muito do que eu deveria aproveitar pela culpa. Olha só. Não estava 100% ali. Não estava 100% ali, e hoje eu vejo quanto eu podia ter aproveitado mais. Não é? Porque eu passava viajando, passava passeando, passava na rua, porque eu não tinha compromisso ainda em casa, não é? E eu me sentia culpada. Então, quando eu chegava a Porto Alegre, eu só ouvia assim, ó. Bom, aqueles compromissos assim de pai e de mãe que tu tem quando eles têm mais idade, eu só ouvia assim, bom, a Carmen que tá bem descansada, ela que faz. E eu fazia quieta, por quê? Porque eu queria compensar aquela culpa que eu carregava. E eu fazia tudo. Para os meus sobrinhos, para minhas irmãs, porque, claro, aquela palavrinha mágica, sabe? Que diz, a Carmen que tá descansada, ela que faça. Por que eu deveria fazer? Por que não deveria ser o compromisso dividido igual? E eu aceitava aquilo como se fosse um compromisso meu e acabava fazendo muito mais do que me pediam para tentar me livrar dessa culpa. Hoje eu enxergo isso, Claro. infelizmente muito tarde, mas enxergo, pelo menos estou enxergando, né? Eu tenho isso com o trabalho. Eu às vezes me sinto culpado quando eu não estou com o telefone por perto, tentando vender, tentando trabalhar algum cliente, respondendo alguma mensagem. Eu tenho isso com o trabalho. Ou até descansando, assim. Às vezes eu tenho muita enxaqueca, né? Então, às vezes, à tarde, quando me dá enxaqueca, eu penso, não vou conseguir render o que o dia precisaria que eu rendesse, entendeu? Então, me deito, fico no escuro, fico mais quietinho, mas com o telefone do Mas lado. sempre é igual aos domingos, não é? Isso. Que a gente pensa, porque o autônomo é muito assim, o autônomo acha que tem que estar sempre trabalhando. É. As férias são um inferno, porque tu consegue Tu não tem descansar férias. uns 4, Não tem 5 férias. dias, Não tem férias. porque tu sabe que se tu não tá ali produzindo, não tá entrando. Né? Impressionante. Sabe, É. uma coisa curiosa dessa minha época é que eu não me permitia dormir até mais tarde. Olha. Porque eu achava que eu não merecia dormir até mais tarde. Então eu com uma vida ótima, não é? No início de casamento, eu acordava às 7 da manhã todos os dias. Não tem cabimento uma coisa dessa. Hoje eu durmo, graças a Deus, sem culpa, até ao meio-dia. Se E precisar. penso, mais um pouquinho. E aí, Carmen, eu fico pensando assim, ó, a nossa vida psíquica, ela é muito viva, ela é muito rica. O que acontece dentro da gente é muito forte. E aqui falando o quanto é importante a gente conhecer as nossas motivações, conhecer os nossos sentimentos, conhecer aquilo que também nos Com habita, certeza. para poder lidar com esse mundo externo de um outro jeito, porque são reflexos, né? Tu sentia coisas, mas talvez tu nem sabia o que tu sentia. Não sabia, eu né? ficava angustiada e não sabia por quê. E daí também a gente se dá conta de que determinadas palavrinhas que tu ouve de um e de outro, elas parecem inocentes, mas elas batem tão forte, Sem né? dúvida. Batem. Elas batem tão forte. Mesmo que elas não batam forte naquele exato momento, por tu não ter compreendido aquelas palavras na íntegra, elas ficam armazenadas lá nas gavetinhas para que um dia, daqui a pouco, quando tu amadureça ou quando tu tenha um melhor entendimento daquelas palavras, tu vai abrir inconsciente aquelas Com gavetinhas certeza. e vai... Gente, isso é culpa, isso falou propositalmente ou inconscientemente, mas eu peguei isso para mim e nem tinha, e não sabia que esse era o sentimento que eu estava sentindo. Não, e daqui a pouco tu já começa até a projetar uma tragédia. Ah, não, se tá tudo tão bem, Como é que a gente então vai eu não estragar mereço. isso? Alguma coisa vai Como é que nós estragar. vamos estragar? Como é Não que a é? gente vai Isso é estragar? muito comum de tu. É. Quando tu tá Isso num é muito momento comum. muito bom, tu já esperar pelo lado ruim, né? Como se a pessoa não tivesse o direito de se sentir feliz. Não é? Porque a felicidade, para mim, pelo menos, hoje eu entendo que ela nada mais é do que uma escolha. Sim. Tu escolhe ser feliz. É uma decisão, Não né? é? Quem acha que a felicidade vai vir tocando uma banda e avisando, tô chegando, tá muito enganado. No momento que tu escolhe ser feliz, coisas pequenas te deixam feliz. Eu tô aqui, eu tô feliz, tô com pessoas que eu gosto, que eu me identifico, ou eu chego em casa, o meu cachorro vem me receber, é um momento feliz, é uma coleção
de pequenas coisinhas, não é? E as pessoas acham que ela vai vir alardeando. Ah, não, agora eu vou ser feliz, feliz para sempre. E não é assim, Não né? existe isso. Isso não existe. Tudo depende do olhar que tu vai ter para aquele teu dia. É verdade. Mas o quanto a gente precisa aprender Para chegar a essa conclusão. aprender a tolerar a felicidade também, aprender a poder viver a Com felicidade. certeza. Né? Escolher a felicidade, escolher o desfrute, né? Desfrutar desses momentos bons. Assim. A gente não se deixa desfrutar, né? É a mesma coisa assim, ó, tu tomar um super banho, Sim. tranquilo, com uma música ligada e tu esquecer do mundo lá E não fora. sentir culpa porque tomou um banho muito longo, porque deixou de atender algumas ligações, ou deixou de fazer alguma coisa também produtiva. Claro, Né? mas sem dúvida, nos domingos, assim, ó, tu deitar no teu sofá e tu olhar pro teto. Tem coisa melhor. Eu faço. Eu preciso Daí eu fazer fico isso. pensando, eu tenho que preparar um roteiro da outra semana, não é nem dessa semana. Não é todo mundo que consegue, né? Não é. Eu faço, mas é um exercício. Pois é, com tantas atividades. É um exercício de desapego, eu acho. O desapego dessa culpa, dessa consciência, né? Eu preciso do ócio. Porque se o Pedro me conhece, eu dou umas bloqueadas. E se eu não tiver momentos de ócio, Pira. aquele ócio idiota, aquele ócio de não Idiota, fazer nada, de olhar ficar pro olhando teto bobagem no celular e ficar chorando, escorrendo lágrimas, chorando de rir daquelas Os ideias vídeos que o Pedro manda. Adoro! Que eu ele preciso manda. disso pra deletar o resto, entendeu? Que ele, mano. Não, mas tu não manda? Mando. Ele manda. E faço sem culpa. Total. Mas Mas sentir tem a que culpa. ter um caminho, né? Para chegar aí a exatamente. culpa. Nós vamos para um break comercial, já voltamos. Então não sai daí, porque no próximo bloco eles vão falar das culpas deles. Bem-vindos ao Traço de Mestre. E hoje vamos começar a falar de ambientes de estar. Nós sempre reservamos para os ambientes de estar aquela disposição de mobiliário que é mais aconchegante. Nós queremos um pouco de aconchego, estética e, óbvio, um pouquinho de luxo. Quando a gente tem um ambiente de estar, muitas vezes a gente precisa renová-lo. Então vamos começar por essa parte. Vocês não precisam mudar todo o ambiente. Às vezes, um detalhe de almofadas, um detalhe de acessórios e muitas vezes um papel de parede faz uma diferença sensacional nessa ambientação. Existem muitas opções, não só papéis de fundo vinílico, como alguns que têm mica, que é um leve pigmento tipo pedra, e alguns que parecem tecido. Aliás, tecido também é uma grande opção para a gente fazer essa ambientação diferenciada. E, portanto, quando a gente quiser renovar sem grandes transformações, apostem em revestimentos fáceis de serem instalados. Papel de parede, tecido, até aquele revestimento que eu falei na semana passada, uma manta em PVC. Tudo faz a diferença quando a gente tem uma ambientação bem projetada, bem pensada dentro das necessidades de vocês. Lembra, a gente falou lá atrás, o padrão da casa de vocês são vocês. Portanto, escolham a melhor opção, escolham o melhor revestimento e deem asas à imaginação. Esse é o objetivo de um grande projeto. Pensem num lugar especial aqui em Porto Alegre para a gente garimpar. Quem é que não ama um bom garimpo, né? Você já foi na Magnolia Remobília? A Magnolia Remobília está na 24 de outubro, número 1640, em frente à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, quase em frente. E é uma loja especialíssima. Lá a gente encontra, assim, peças incríveis, únicas, peças vintage, antiguidades, peças de coleção, especiais.
Gente, vocês não têm noção o que tem na Magnolia Remobilia. Lá a gente encontra, assim, ó, aquele presente super especial também e único que a gente quer dar para quem a gente ama. Vale o passeio, vale o garimpo, porque a curadoria do Rodrigo é incrível. Desde que ele abriu a Magnolia, ele veio com esse propósito de trazer uma loja diferenciada para Porto Alegre e que dá para fazer aquele passeio. A Magnolia Remobilia abre de domingo a sexta-feira, não abre no sábado, mas a gente tem o domingo para poder dar uma voltinha lá. Vai conhecer que você não vai se arrepender. Hora de Liberô por aqui. E a gente sabe que falou em Liberô, falou em desapegar, em fazer a energia circular, não é, Helene? Porque a Liberô, gente, vende tudo que existe dentro de uma casa. Desde o balde da área de serviço até aquele conjunto maravilhoso, aquela bachela incrível, não é, que a gente tem. Como é que funciona? Vamos falar assim, para vocês entenderem como é que funciona a Liberô. Se você tem um apartamento inteiro, uma casa inteira, que ou faleceu alguém, tem que esvaziar essa casa, ou se mudou, ou então quer trocar toda a decoração. Gente, só para vocês terem uma ideia, vocês fizeram uma casa que vocês venderam até as janelas, né? Os portões. O degrau da escada. Até o degrau da escada, porque eles vendem tudo. E aquelas peças que não fazem mais sentido para nós na nossa casa e a gente quer renovar, dá para a Liberô, que a Liberô vende. E é uma excelente oportunidade para quem compra também, não é, Sim, Helene? é muito simples. A gente entra na residência, organiza tudo, precifica, tira as fotos, fazemos convites para os nossos clientes e acompanhamos a venda até o final, até a retirada dos Sim, a móveis pessoa e não tudo. se preocupa com nada, ela só vai se preocupar ali no final em receber o valor, né? Exatamente, pagar a nossa E comissão. assim, ó, o que é bacana é que a parte toda de eletrodomésticos, televisores, geladeira, tudo isso vem funcionando. Sim, nada Ar-condicionado, então é uma excelente oportunidade também de compra, não é? Bom para quem vende, bom para quem compra. Quer saber todas as novidades da Liberô? Entra em contato com o Insta da Liberô, entra em contato conosco, que ali no Feminíssima a gente diz tudo e também no Insta da Liberô você fica sabendo quais são as casas que vão estar abertas na semana para receber, não é, Helene? Sim. Semana que vem tem mais. Estamos de volta e agora para saber da culpa de cada um deles. Eu já contei a minha, vocês não contaram ainda. Deixa eu contar uma coisa. Conta. Porque eu me conectei com as tuas culpas, assim, quando tu tava falando da história da tua família, né, a tua relação com as tuas irmãs. Eu lembrei que quando eu tinha em torno mais ou menos de 21 anos, mais ou menos, os meus pais se separaram. E eu tava, imagina, 21 anos, eu tava assim na flor da minha idade, né, namorando, saindo, passeando, fazendo muitas coisas legais. Mas a minha mãe tava triste. Então aquilo era tão difícil para mim. Eu me lembrei disso, assim, eu tive que trabalhar muito. Nessa época eu já estava em análise, né, já fazia, já estava em busca de mim, né, mas assim, eu tive que trabalhar muito isso para poder sustentar essa diferença que eu tinha com a minha mãe. Poder aproveitar a tua juventude. Isso. E ao mesmo tempo tu saber que a tua mãe podia estar em casa. Que a minha mãe estava triste, que a minha mãe que alguma coisa não estava legal, mas que eu tinha minha vida para viver. Claro. Que eu podia ser feliz, que eu podia namorar. Ela não tinha namorado, mas eu podia ter namorado. Né? Mas é complicado, né, Lívia? Sim, e foi aí que eu comecei a aprender como era difícil, às vezes, a gente sustentar algumas diferenças e poder entender que cada um vive a sua vida do seu jeito, vive a sua felicidade. E que cada um tem a sua jornada. Exato. Eu acredito muito nisso, assim, que tu já vem prontinho para fazer tuas coisas, não é? E que tem pessoas que vão passar por situações mais difíceis, outras não. Sei lá por quê, mas cada um tem a sua jornada, né? E contra isso, tu não tem nada para fazer. Mas a gente se sente assim. Sim. Ainda mais quando se trata de família, né? É. Quando se trata de família, é complicado. Tu, Pedrinho? Não, qual é minha a tua culpa... culpa que te Eu acho que eu atinge? tinha comentado antes, a minha culpa ela é muito profissional, assim, de, por exemplo, eu comentei, né, eu tenho muita enxaqueca. Então, às vezes tem uma tarde, assim, que eu preciso me deitar, ficar no escuro um pouco para ver se dá uma aliviada, se a cabeça para de latejar.
E eu fico com o meu telefone ou aqui no peito, no colo, ou do lado da cama, sempre de olho, porque se ele vibra, eu sei que é alguma cliente chamando, que é algum fornecedor que precisa de alguma informação, alguma coisa do gênero. Então, eu sinto culpa de não trabalhar. Mas tu consegue relaxar numas férias, num feriado? Não, nunca. Tu não consegue desligar? Não. E agora que tem o grupo VIP ainda do WhatsApp, que eu tenho que estar abastecendo o teu... Não, a minha vida agora é o grupo VIP. Entre no meu grupo VIP, tá, gente? Inclusive. Entrem, porque Mas é- vale a pena, porque tem desconto, tem promoções Tem especiais. tudo, tem tudo. No grupo VIP a gente vira amiga do Pedro. É, Infância. tipo isso. Né, Mas daí o meu grupo VIP, eu fico o dia inteiro fritando a cabeça, pensando, meu Deus, o que eu vou postar? Que horas que eu vou no postar? grupo VIP? Qual é a melhor hora de postar? Não, vou postar primeiro nos stories, depois eu vou pro VIP, depois eu vou lá pros bastidores. Aí eu fico assim, E além disso tudo, ele veio pra mim. Posta lá. Você quer ver? Claro, aí eu ela chego pra também dizer, tem grupo VIP. O Iago tá mandando te dizer isso. que daí às vezes ela posta um pouco, eu falo, tu não postou hoje. Tu não postou hoje, vai postar, vai postar. E é assim. Então, tu também não relaxa cobrando o grupo Isso, VIP dos ninguém outros. relaxa Aí eu já comigo. sou culpada. Isso, de não postar. Qual é a tua culpa, Ceci? Eu acho que existem várias culpas dentro da gente, né? Não é só uma. Mas Eu aquela sou que muito- mais Eu sou, chama atenção. eu sou muito noturna. Tá. Né? Eu não sou diurna, eu quero dizer cedão, assim. Sim. Às vezes, que nem eu digo, eu tenho duas invejas na vida. A pessoa que acorda 5 horas da manhã e a pessoa que me diz que malha todos os dias. Sim. Bah. Tá feito, né? Ceci, Aquele tá feito, tá pago. tu tem ninguém inveja. Eu digo, é isso. A pessoa que acorda 5 horas da manhã é a Nossa. pessoa que malha. Ah, eu conheci uma criatura que malha às 6 todo dia. Então, Às assim, 6 ó, horas, todo dia. eu Da manhã. Eu, meu Deus do céu, gente. Malha, não tem- Lívia. Sim. Mas não assim que nem assim não é. Então, assim, se eu acordar às 5 horas da manhã, minha alma nem entrou no corpo. Claro. Ah, eu também não. Né? Então, não acordo tão tarde também, mas não nestes horários. Eu me sinto culpada por isso. É? Eu me sinto culpada. Em relação, assim, às pessoas, tu tem alguma culpa? Aos filhos, Não. aos pais, aos maridos? As- Aos maridos. Aos maridos é bom. Então, claro que sim, também de ser mais atenciosa, de ser mais carinhosa, né? Ai, tu disse tudo, eu tenho isso, depois eu vou O comentar. Sandro é muito mais carinhoso, muito mais atencioso, muito mais preocupado comigo do que eu com ele, né? Eu não sou romântica, eu não sou amorosa. O meu jeito de expressar amor, o carinho, são outras formas. Ela é agressiva. Aquela que expressa o carinho com de carne na mão. Isso. Eu sou muito prática, Ela é agressiva. Mas eu melhorei muito depois que eu tive as meninas. E vieram meninas, Sim, que né? Porque eu nunca achei que eu ia ter meninas. Eu achei que eu ia, pelo meu jeito, eu ia ser mãe de homem. Sim. Lembra? Lembro. Que eu nunca imaginei isso. Como que eu vou lidar com meninas? Passando a minha vida inteira, praticamente, lidando com homens. E todas as minhas 3 gravidez, elas tiveram nomes masculinos antes de eu saber o sexo. Olha só. curioso. Nenhum nome feminino. E quando eu me deparei com 3 gestações, né? De menina. De menina, Tem algum recado do universo aí pra ti. exato. Então eu comecei mal, eu acho, em termos de criação. E tenho muitas culpas por isso, mas eu acho que eu consegui contornar essa situação e hoje eu sou uma mãe muito amorosa. Ah, mas Ela quem é a mãe que não tem participou culpa? daquele nosso programa que a gente falou que mesmo que a mãe esteja meio quebrada, assim, ela é o melhor que ela pode ser naquele momento. Isso, e não pode ter culpas. E não pode ter culpa, isso eu aprendi. Ah, mas qual é a mãe que não tem culpa de alguma coisa com o filho, gente? Isso faz exato. parte, eu acho que porque tu tá perpetuando a vida. Então, assim, tu já tá tendo um papel com o mundo que tu tá jogando gente pra frente, entendeu? E daí tu tá jogando o quê? Quem é o tipo de pessoa que tu tá jogando pra frente? Eu penso muito Olha, eu isso. nunca tinha pensado nisso. Agora ele acabou de botar uma culpa. na nossa cabeça. Botei. Porque ele nunca vai gerar um filho. Isso.
Não, até Gerar um filho. Ah, não, tu gerar vai. não vou. Gerar é diferente. Não, Criar, sim. criar. É. Não, a gestação eu não vou ter mesmo. Mas assim, tu sabe que essa coisa Pedro, de jogar vamos abrir pra... um parênteses, a gente tá louco pro bebezinho. Eu também tô louco pra Tu é ter o filho. único que pode, hoje em dia, trazer. Eu tô louco pra ter filho. Ontem eu ainda olhei pro Iago e disse, daqui quanto tempo? Ele, não, uns 3 anos. Eu, tá, daqui uns 3 anos. Mas olha só, olha que tema interessante. Por que a gente não pode ter filho hoje? A gente tem condição de ter filho hoje, mas a gente não teria condição de botar exatamente no colégio que a gente quer. Claro. A gente não teria condição, por exemplo, assim, de dar o suporte que a gente gostaria realmente de dar. E eu tenho certeza que quando a gente tiver filho, a gente também não vai estar naquele jeito, entendeu? Vai esperar pelo momento ideal, tu Não vai fazer nunca. Mas eu acho que assim, que realmente 3 anos ainda é um período que dá para dar uma... Vocês dois são novos ainda. Não, daqui 3 anos eu vou estar com 34. É uma boa. Ele com 35, então é uma. Foi a idade que eu tive minha filha, 34. É a idade que os meus pais me É tiveram. aquela idade assim, ó, os 34 é aquela idade que tu não te revolta mais, Sim. por ter que abrir mão de muita coisa. Sim, Né? e a tua vida tá um exige. pouquinho mais estruturada, né? Porque é difícil a pessoa com 30 e poucos anos não ser nada na vida, não ter nada, não, sabe? Tem gente, tá mas mais ou menos no caminho, né? Mas voltando à questão do filho, né? Tu jogar uma vida pra frente, tu tá botando uma sequência de ti, né? Uma sequência, por mais que o filho seja adotivo, seja biológico, né? Não, acho que a questão não é essa. Tu tá jogando uma pessoa pra frente. Porque tu vai morrer, daí ele vai ter dele, vai jogar o outro pra frente, daí ele vai jogar o outro pra frente, daí vai jogar o outro pra frente. Então, assim, eu tenho a consciência de que eu quero jogar pra frente uma pessoa apta de tentar fazer o mundo um pouquinho melhor, entendeu? Porque, assim, 8 bilhões de pessoas no mundo, não precisa, teoricamente, mais gente, entendeu? Em teoria, o tempo inteiro tá nascendo, tem gente que tem um monte de filho, mas, assim... qual é o meu papel nisso tudo? Sabe, eu falo isso muito com o Iago, eu não tenho um ego tão grande a ponto de tipo assim, eu quero ter filho porque quero ter filho. Eu até debati esses dias isso com a minha... Para somar. Esses dias eu debati com a minha cunhada, essa questão, porque a minha cunhada conheceu o atual marido dela e casou uns 3, 4 meses depois que conheceu o cara. E aí agora já tá grávida, então foi tudo muito em cima do outro. Daí esses dias eu ainda falei pra ela, cara, até que ponto que não é o teu ego dizendo que eu tenho que casar, tenho que ter filho, tenho que isso, aí tu vai ter um filho. Mas essa mentalidade, Pedro, ela era muito comum há algum tempo atrás e ainda se manifesta de algumas formas. E a gente vai falar sobre isso na volta do break comercial, então não sai daí. Falou em preço de fábrica, direto de fábrica, a gente já fica animada, não é? Então, hoje a Andê trouxe coisas incríveis e super usáveis, não é? Só lançamento. Gente, lançamento da semana. Vocês sabem que os lançamentos da Andê são semanais, que é aquela legging de pezinho. Sim, ela está de volta. Eu amo uma legging de pezinho. Pra usar com tênis, escarpão. Sabe que eu acho super bacana, assim, tu usar ela com um escarpão e alguma peça mais ampla por cima. Uma camisa, né? Ou um camisão, ou um casaco mais amplo. Eu acho que fica super chique, Ana. Me diz uma coisa, essa aqui agora saiu só no Marinho, né? Só no Marinho, por enquanto. Tá. E outro lançamento, ó, Andê, que é o nosso conjuntinho de cacharel, aquele preferido, com a calça, com bolsinho, que também é aquela calça super usável em qualquer estação, no verde militar. Essa semana, então, o lançamento. Verde militar e... legging com pezinho. Legging com pezinho. Quer comprar direto de fábrica, com preços super atrativos e qualidade muito boa? Entre em contato com a Andê através do Instagram, do WhatsApp da Andê, ou então marca um horário na Torre Comercial do Lindóia Shopping. É hora de Venturini por aqui e hoje nós queremos falar para aquelas pessoas que têm uma casa boa na praia, que tem um terraço, que tem uma sacada em casa. Hoje em dia todo mundo procura ter um espaço ao ar livre, não é, Joyce? E é claro que a Estofaria Venturini tem tudo que a gente precisa para estofar as nossas poltronas, almofadas, sofás para áreas abertas, não é?
Que são esses tecidos aquablocking, não é, Joyce? Que não estragam. Não Tu estragam. só passa um paninho e deu, né? Sim. Tá, e daí como é que funciona, Joyce? Vocês têm um mostruário bem variado, de lisos? Tem um mostruário bem variado. listrados? Tem listrados, tem estampados, tem liso, tem bastante, tem as cores, principalmente, né? O pessoal quer botar uma cor de um terracota, né? Claro, que tu consegue fazer os composês. Consegue fazer os composês. No mostruário mesmo já vem os composês fazendo. Ó, aqui eu vi a foto de um balanço, que hoje as pessoas estão usando muito essa Estão questão do usando. balanço, porque na varanda às vezes tu não consegue abrir uma rede, mas o balanço tu consegue colocar, né? O balanço tu Então, consegue um colocar. bom assento para esse balanço, com uma almofada atrás, faz toda a diferença. Olha Faz que lindo toda a isso aqui. diferença. Bastante vida, né? Bastante vida, que é o que a parte externa pede, não é, Joyce? Então, assim, ó, gente, garanta o seu estofado, o conforto, além de dentro de casa, seja na varanda, na sacada, no terraço, ou então no jardim de uma casa, com os estofados da Aventurini. Se você já tem os estofados, a Aventurini faz para você. É só entrar em contato através do WhatsApp ou ir em uma das lojas, uma em Capão da Canoa e outra em Porto Alegre. Estamos de volta e hoje falando sobre a felicidade, a culpa de se sentir feliz. E nós tínhamos terminado outro bloco falando sobre essa questão assim da influência externa, não é? Nas cobranças. Tu começa a namorar, quando é que tu vai noivar? Tu fica noiva, Quando é que tu vai casar? Daí tu saiu da igreja, quando é que tu vai ter filho? E assim vai, isso vai gerando um compromisso desnecessário, não é? Porque é a gente que tem que resolver. Claro. Não é? Isso antes era lei. Antes que eu digo, no meu tempo. Agora não. Agora a gente tem a coragem de assumir. Eu não quero. Eu vou fazer o que é bom para mim. Né? Claro. Antes as pessoas não tinham essa coragem. Eu, graças a Deus, tive. E ouvi muita coisa. Tanto que, para vocês terem uma ideia, eu ouvi um absurdo tão grande quando eu fiquei grávida, que eu fiquei grávida 12 anos depois de casada. Eu disse para vocês que eu aproveitei muito, né, o início do casamento, não é? E quando eu fiquei grávida, eu ouvi de uma amiga minha, bom, agora é que são elas, né? Porque tu sempre teve uma vida tão boa, será que tu vai ter um filho perfeito? Eu ouvi esse absurdo. Nossa. É brutal, né? Mas daí tu vê o quanto tu simplesmente estar de bem com a vida e estar feliz incomoda. Hoje eu já tenho... Esse é um lado, né? Que a gente nem gosta de falar, né, Pedrinho? Mas é assustador isso. Mas olha, eu vou te dizer uma coisa. Hoje eu já tenho plena consciência de que quando é o outro, que ele tá falando sobre ele. Com certeza, mas Entendeu? choca, Pedro. Hoje eu enxergo Claro isso. que isso diz muito mais sobre a pessoa. Claro. As pessoas são... Não, e nesse tem umas sentido, vidas eu estava complicadas. pensando aqui, não só o ser humano tem dificuldade, às vezes, de tolerar a própria felicidade, como tem dificuldade de tolerar a felicidade do outro, né? É triste isso. Então, assim, a questão da felicidade, ela é uma questão geral, assim, importante, né? Mas tu te deu conta, Lívia, como uma coisa fica ligada na outra, né? Sim. Por quê? Por exemplo, tu disse que a pessoa muitas vezes não consegue suportar a própria felicidade e o outro não suporta de ver a felicidade do outro. Quem sabe a pessoa não consegue suportar a felicidade porque ela se sente culpada porque o outro não consegue suportar, né? E gera esse gatilho. Sem dúvida. Agora acho que eu dei um nó na cabeça de você. Eu não entendi. Tu não entendeu? Não. Tu entendeu, né, Lívia? Eu acho Tu que entendeu, Ceci? Eu travei. Pensa assim, ó, Pedro. Bugou. Buguei. Tá, vamos lá. Que tu considera Tem uma pessoa. Tá. uma amiga Tá. que, se ela te vê feliz, ela se sente incomodada. Tá. Então, às vezes, tu até evita de Ah, se daí eu sentir fico... feliz. Ah, tá, entendi. Daí eu fico Porque tu vai infeliz. estar ferindo a tua amiga. Ah, entendeu? entendi. Isso eu acho que é um processo. Aí eu vou estar inconsciente. infeliz, eu vou me... Eu dei um nó, mas é um nó Deu. bem amarrado. É, bem inosado mesmo. Mas não é verdade? Entendi. Não é porque... Foi o se que a lá no gente- começo tu falou. Que tu não Sim, pode- que é a questão do outro.
outro. O outro, nada é sobre o outro, tudo é sobre a gente, mas é essa coisa do tipo assim, ó, eu tomo um pouco de cuidado. Eu sou muito feliz, apesar de eu ter de ter algumas coisinhas assim, de um modo geral. Eu escolho ser feliz É todos isso aí. os dias. Eu não tenho, gente, eu não É uma tenho escolha. problema. Também. Eu não tenho problema. Eu não tenho problema de nada, 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 nada. Eu não tenho um dente doendo, não tenho uma unha encravada, não tenho doença na família. Não tenho doença na família. Moro super bem. Agora, tu tá como tu quer. Meu casamento é maravilhoso. Sabe, tudo bom, eu tenho o carro que eu quero, é tudo, sabe, é tudo muito bom, assim, eu trabalho com o que eu gosto, descobri uma nova profissão, que legal eu ter duas profissões novas, ter duas profissões, né, de coisas que eu gosto, eu não precisei optar uma ou outra, Sim. não precisei seguir um padrão, eu tenho pais maravilhosos, a minha vida, eu acho a minha vida muito boa, entendeu? Só que assim, eu Cuidado, também não... Pedro. Só que assim... Toda felicidade. Então assim, ó, Quando a vida é muito boa. não mostro, A gente não verbaliza. mas eu também não mostro muito os dentes, entendeu? Porque eu tomo muito cuidado quando tem gente invejosa ao redor e tudo mais. Não que eu me preocupe com inveja, sabe? Eu A gente sei aprende a detectar, não é? eu sei me blindar da inveja, assim, eu aprendi isso, né? Energeticamente falando. Mas assim, então eu deixo um limite, eu sempre deixo uma distância, né? Então, assim, tá, eu consigo falar até aqui, eu simplifiquei pra vocês que a minha vida é muito boa, mas eu não vou ficar contando aqui o que, entendeu? Até porque... Mas é que eu acho que é muito... Desculpa eu te Não fala. interromper, Pedrinho. É que eu acho que tu já tá habituado a focar também muito no lado bom. Sim. Tem Ah. gente que só foca na dificuldade. Ah, mas daí... Tem pessoas que só focam naquilo que tá ruim e esquecem o que tá bom, né? Eu sou muito risonha, assim, tô sempre rindo. Ônibus de excursão. Uma amiga, o ônibus de excursão, meu pai dizia que eu era um ônibus de excursão. Mas uma amiga minha uma vez disse assim pra mim, eu não entendo, do que tu rita? Eu já ouvi isso O mundo também. caindo, Eu já ouvi também. rindo. Já ouvi Eu isso disse, eu também. tenho duas escolhas, ou eu me deprimo, Ou eu sorrio. levo numa boa. Eu já ouvi isso Né? também. Porque problemas não faltam na vida de ninguém aqui. Agora, se tu focar só naquilo que é negativo, tu tá ralado, né? E daí, eu acredito muito que isso é efeito dominó. Tu foca no negativo, daí aquilo cresce, daí Sim. aquilo já te deixa com a tua imunidade baixa, Ah, daí sim. tu já fica Dia. doente, daí tu já te olha no espelho e tu tá te sentindo horrível, e vai indo a coisa E é uma num bola de crescente. Num crescente que se aparece ali a pessoa amargurada, né? Que tu enxerga na cara dela. Exatamente. Né? E quem é que tá próximo de uma pessoa que tá amargurada? Problema todo mundo tem. Exatamente. Não é? Eu tenho problema, tu tem. Não, e eu entendi muito bem o que o Pedro quis dizer. Até na gente verbalizar que a nossa vida é maravilhosa, isso já emana coisas Com boas certeza. também. É óbvio que ele tem os perrengues dele. Tá, todo é mundo. óbvio que a gente tem. Claro. Não, mas Todo ter, mundo tem. mas ter perrengue é uma Mas coisa, isso- né? mas eu Agora, acho que tu os ter perrengues problema é isso, real. né? Tu não precisa externar os teus perrengues pras Mas pessoas, perrengue também né? no dia seguinte tu já tá bem. Exato. Entendeu? Porque assim, às vezes dá uma virada, resolve uma coisinha, pum, deu bola pra frente. Resolve. Só que daí, a questão que eu comentei lá no primeiro bloco, eu comentei lá no início, Que vocês não me ouviram, né? vocês não estão me ouvindo. Vocês não estão me ouvindo. É que eu me policio um pouco quando eu vou contar coisas boas, assim, ou sei lá, esses dias eu peguei o elevador com uma vizinha minha que tava com uma cara de bunda. Aí eu, oi, tudo bem? Aí eu tenho uma. Deu, oi, tudo bem? Ela, não tá muito. Não tá bem, porque. Aí começou. Começou o lamento. Rosário. Começou no lamento e tu tá bem? Eu falei, eu tô ótimo. Que bom pra Eu olhei, eu tô. pena dela. Eu olhei, eu tô ótimo. Gente, aquela mulher, ela tava derretendo, assim, eu vi que ela foi caindo, assim, ó. Mas como é que tu acha Coitada. que uma pessoa assim vai terminar o dia? Não, mas é que daí eu me irritei, porque eu só perguntei pra ela. Era um papo de elevador, eu não queria saber se ela tava bem, entendeu? Eu não queria saber. Sabe bem. É- É só a pessoa responder, tá tudo certo. É uma saudação, eu vou começar a falar saudações, entendeu? É o que eu disse. né? Não, Tem ponto de interrogação. não, e eu moro no quarto andar,
gente, eu moro no quarto andar e o meu elevador é rápido. Do quarto ao térreo, não dá tempo e ela conseguiu me contar a vida dela naquele... Como? Saiu dali alimentado como? Eu tava... Parceiro! Eu? Saí correndo, fui entrar no carro, olhei pro porteiro, oi, me mandei pra dentro do carro. Mas já tirou aquilo de Não, ti, não ó. deixei ela falar mais. É impressionante como tem pessoas que vibram no negativo, né? Mas ela tava numa vibe muito ruim, Vibram peguei, no ó, negativo fui. E não se dão conta de que isso contagia. Ninguém quer ficar perto, É. né? Que o problema só aumenta. Mas Uma essa coisa- pessoa tu não pode ficar contando muita coisa não, boa. e nem perguntar Você muita entendeu? coisa. Exatamente, é Porque essa a senão pessoa ela que eu vem com disse. rosário de reclamações. Isso. A gente aprende, né? Algumas coisas que a gente aprende na vida é que tudo passa. Tu te preocupando ou não, as coisas vão acontecer igual. Então é melhor que a gente encare as coisas com otimismo, com felicidade, porque tudo fica mais leve, sem culpa principalmente, né? E a gente quer finalizar o programa hoje, primeiro agradecendo a nossa maior amiga de infância. Isso aí. A Ceci, que hoje foi nossa convidada super especial. E assim, ó, Ceci, o programa tá de portas abertas para ti, sempre que tu quiser participar, viu? A gente adorou. A Ceci é uma pessoa super querida e deles a gente nem fala, né? Isso aí. A gente tava com saudades da Lívia, que tava de férias, do chazinho que ela nos traz toda semana. É verdade. Né? Então, assim, né, gente, eu acho que o que a gente pode deixar hoje aqui, o nosso programa para fechar, é que a felicidade, gente, ela não avisa quando ela vem. E a gente tem que ficar atento a esses momentos e colecionando esses momentos, não é? Pode ser aquela comida que a gente saboreia, que é tão boa. Pode ser aquela virada de manhã no travesseiro dizendo hoje eu vou ficar mais. Não é? São coisas simples que a gente vai somando, tá? Então fiquem atentas a esses recados que a vida dá pra gente, a esses acontecimentos tão pequenos que fazem toda a diferença no nosso dia. Gente, Isso aí. super obrigada por hoje. Obrigada também. E como é que a gente diz, Pedro? E semana que vem tem mais.